Olá, colegas, eu sou Ângelo Freire e retorno aqui com mais um vídeo para falar sobre a nossa especialidade, a endodontia. Primeiramente, eu quero fazer um convite para que você se inscreva no meu canal do YouTube, clica lá no sininho para ativar as notificações e você vai receber semanalmente os meus vídeos. Acesse também o nosso site do Imagine para que você possa conhecer os diversos cursos que nós oferecemos aqui no Imagine, os cursos presenciais e também tem os cursos online. Aproveitem, eu tenho certeza que vocês vão ficar bastante satisfeitos. Mas o que me traz hoje aqui para falar sobre nossa especialidade é a respeito de uma pergunta que um colega nosso, um especialista, perguntou sobre um tratamento que eu tinha feito no YouTube, de um tratamento de um abscesso, uma endodontia de um dente abscedado. Ele perguntou se foi feito em sessão única e quanto tempo levou. É interessante a pergunta, eu fiquei muito feliz, né? Porque sempre tem que ter uma resposta. Mas a preocupação não deve ser essa. Eu vou segmentar aqui a minha resposta em duas etapas para que nós possamos entender muito bem essa questão de sessão única e sessão múltipla e o porquê. Na endodontia clássica, existe a endodontia clássica e a endodontia contemporânea. São duas coisas que é um processo de evolução. Nós saímos da clássica para a contemporânea porque nós contemplamos novos conceitos, novas técnicas e novas medidas, novas condutas através da incorporação e associação da tecnologia com a microscopia. Então, muita coisa mudou. Mas na endodontia clássica, nós sempre falamos que o importante é você abrir, tratar e fechar. A endodontia contemporânea já abrange um novo aspecto. Antes de abrir, você tem que fazer um tratamento prévio coronário. Mas eu quero, primeiramente, pegar essa parte da endodontia clássica, onde existiam os dentes com biopulpectomias, nós podíamos fazer em sessão única, mas às vezes era necessário colocar medicação por causa do coto, né, para manter a vitalidade do coto pulpar ou do coto pulpo-periodontal. E outra linha falava sobre as necropulpectomias que nós fazíamos o uso da medicação intracanal ou não. Essa era a discussão onde a literatura ela nunca foi concordante de que as sessões múltiplas devido à medicação eram mais favoráveis. Isso é, não existia um maior índice de sucesso porque foi feito em múltiplas sessões. Primeiro ponto, tá? Mas falando nisso, eu queria fazer uma observação. Essa questão de sessão múltipla, mesmo na filosofia da endodontia clássica, era uma coisa meio contraditória e meio conturbada em termos de entendimento. Porque não adianta você fazer um preparo do canal, por exemplo, até uma lima 20, 25, colocar o hidróxido de cálcio, colocar o selamento e na sessão seguinte você remover esse selamento, repreparar o canal até a 30, 35 e fechar. Não entendi por que a importância dessa medicação quando você toma essa medida de ampliar mais. Deveria ser, eu vou preparar todo o canal até a lima 35, 40, vou colocar a medicação e na sessão seguinte eu só vou tirar a medicação e fechar. Já é um ponto que vai de encontro à filosofia dos que abordam sessões múltiplas por algum equívoco. Não é uma crítica, é apenas uma observação. Bom, na medida em que você obtém o controle da infecção, ou se você já tratou o suficiente para que evite uma reinfecção através de outras medidas, você pode fechar em sessão única. O que me foi colocado é em relação a um abscesso. Bom, o abscesso agudo, né, ele tem uma atividade microbiana, inclusive envolvendo bactérias piogênicas que criam ali aquele exudato purulento e que é difícil você controlar. Então, se você faz todo aquele preparo coronário prévio, se você faz todo aquele controle da infecção, mas aí vem a pergunta, e você fez todo o controle da infecção? Como é que você tem certeza que você controlou a infecção? Bom, aí requer muito estudo, requer muita prática, requer muito treino, muito conhecimento e sensibilidade.
através, inclusive, da associação da microscopia com ferramentas adequadas para que você possa realmente limpar as paredes internas. Na endodontia clássica, é um pouco mais difícil você obter esse controle de você saber o que você fez. Quando nós trabalhamos em abscessos, ou em polpas necrosadas, ou em tratamentos com infecção, mesmo paciente com dor, você pode fechar em sessão única? É claro que você pode fechar em sessão única, desde que você cumpra com os pré-requisitos necessários para um bom selamento. Aí é que entra a história do controle da infecção sem precisar o uso da medicação intracanal. A medicação intracanal é importante em vários aspectos, mas se eu obtive o controle da infecção através da minha instrumentação associada à substância química, não tem porquê eu acrescentar mais uma sessão, porque a medicação intracanal vai matar um pouco mais de bactérias. É aquela questão do threshold que eu vou falar numa outra sessão, o que é o limiar de infecção. Mas na medida em que você teve o controle, não precisa você colocar a medicação intracanal. A pergunta é, você teve o controle de que forma? Como é que você sabe que você limpou o suficiente para que você possa ter uma boa resposta? Então, a única coisa que eu posso falar de cátedra e de conhecimento através da literatura e dos casos clínicos, da experiência clínica, é que primeiramente, você precisa medir o terço apical. Quantos de nós medimos o terço apical? Em conversas com colegas, eu vejo que a maioria não mede. Eu estou observando, através de depoimentos e de pesquisas com colegas que nós conversamos aqui no IMAG, que a maioria trabalha com a lima 25-30. A lima 25-30 você não obtém um controle da infecção, na maioria dos casos. Porque a literatura é vasta em relação aos estudos anatômicos, mostrando que o diâmetro do terço apical dos dentes equivale mais ou menos a uma lima 25. Se você trabalha finalizando com a lima 25 ou 30, você não está obtendo o controle da infecção. E não é a medicação intracanal que vai resolver o seu problema. Então, antes de fazer o preparo do terço apical, eu faço sempre um pré-alargamento, evidentemente utilizando elementos, instrumentos compatíveis com a anatomia, para não desgastar em excesso. Mas eu vou remover essas interferências aquelas paredes que estão na frente, para conseguir chegar no fundo do poço, no término do canal. Isso é, no terço apical, medindo de uma forma precisa aquele diâmetro. Eu entro com a lima 10, 15, 20, a 25 já passou um pouquinho apertada, então ali você já vê que é mais ou menos a lima inicial. Eu estou colocando o terço apical pensando também no forame. Então, se você pega a lima 25 passando justa, você vai pegar a 30, 35, 40 e vou até a 45. Aí sim, 4 limas acima da lima que entrou justa. A literatura reconhece esse detalhe porque nós sabemos que as bactérias elas têm um limite de penetração nos tubos dentinários. E os tubos dentinários têm também um limite de penetração no maciço radicular. Nessa medida, se você conseguiu conquistar esse patamar dessa lima 4 além, e que você conseguiu eliminar aquele fluxo do exudato, se você estagnou o processo, isso leva tempo. Eu entro no capillary tip e deixo lá 1 minuto, 2 minutos, 2 minutos com capillary tip dentro do canal em nível de forame é uma vida. Na medida em que você estagna esse processo e tem condições de secar com tranquilidade, sem pressa, você pode fechar. A medicação intracanal, ela mataria mais bactérias? Mataria. Só o que nós conquistamos já está abaixo do threshold, do limiar de infecção.
Se eu matar mais bactérias, não vai fazer diferença. O organismo, ele não conta bactérias. O organismo só sente a presença das bactérias quando ultrapassaram o limiar de infecção. Então, sessão única e sessão múltipla, a depender da forma que você faz, não tem diferença. Mas eu repito, a depender da forma que você faz. É por isso que eu quis fazer essa explicação, porque eu não sou contra a sessão múltipla. E digo aqui para vocês, com toda consciência, com toda sinceridade, eu não estou preocupado em fazer sessão única. Vocês nunca vão ver em vídeos meus que eu publico, em trabalhos meus que eu faço, citar sessão única. Eu nunca digo que foi feito em sessão única, porque o importante para mim não é isso. O importante é você obter o controle da infecção. Se eu obtive o controle da infecção, se eu conseguir preparar todo o canal nos moldes que a literatura relata e exige, eu posso fechar. Se eu não conseguir, por outros motivos, às vezes é mais difícil você acessar um forame, eu conquisto em quase 100% dos forames, 100% dos forames, em dentes primários, tá? Para fazer ampliação do foraminal. Mas às vezes não consigo na mesma sessão, porque eu perdi tempo com outras medidas. Remoção de todo aquele conteúdo necrótico da câmara pulpar, levantamento de paredes em resina, tratamento de perfuração. Então eu pego casos muito complicados. E eu não tenho pressa em fazer tudo em sessão única. Mas essa questão de pode fazer, se você tiver tempo, se o paciente passar uma manhã no consultório sem se queixar de cansaço, dá para fazer. Então, é o que eu falo, não se preocupem com sessão única ou sessão múltipla. Façam aquilo que vocês acham que deve fazer. Façam com toda a consciência, sabendo que o que você está fazendo é importante. Se você não for a favor da sessão única, faça em sessão múltipla, mas por favor, meça o terço apical para que você possa ter o controle da infecção. Então eu termino por aqui esse vídeo e na próxima semana eu retorno mais uma vez para estar falando sobre a endodontia com vocês. Um forte abraço!